Fala galera, bem-vindos a mais um Metacast. Tudo bom com vocês? Jorge Toniolo aqui. Acho que vocês já estão vendo já, agora a gente tem GC, estamos ficando chique, tá? Vocês poderem ver o nosso perfil, o perfil dos patrocinadores e principalmente, vou aproveitar antes de qualquer coisa para poder agradecer ao pessoal da CoinLivre, que é o patrocinador oficial aqui do nosso canal. Vocês sabem que sem a CoinLivre, isso aqui não faria nenhum sentido de existir, portanto, segue os perfis que a gente está colocando aqui embaixo e o GC também vai funcionar daqui para frente para poder botar os perfis do pessoal que a gente traz. Então, se vocês estão acostumados a só ver os arrobas no final do programa, agora a gente vai poder trazer um pouquinho antes, tá? Bom, seguindo essa linha, eu tinha comentado com vocês e prometido para vocês que a gente ia poder trazer o pessoal de fora da blockchain também, né? Empreendedores, finanças, advogados, tecnólogos e por aí vai. Mas, como a gente vai em muito evento, a gente acabou conhecendo gente muito nova, e aí vem para a área que eu mais gosto, que eu mais trabalhei na minha vida inteira, que é lidar com startups. E quando você tem uma startup que está diretamente ligada à blockchain, acaba me encantando os olhos. Portanto, eu trouxe uma pessoa para poder conversar com vocês. E antes de eu apresentar ela, só pedir para vocês, gente, 50% das pessoas que assistem ao nosso canal não são inscritos. É só apertar lá o botão para se inscrever. Não custa nada. Curte, traz o pessoal para o chat. Vocês sabem que a gente não está gravando ao vivo ainda, mas a gente está aqui no chat, então dá para a gente conversar nos comentários também. Então traz o pessoal, indica e principalmente ativa o sininho para vocês saberem quando que está vindo o episódio para vocês, tá? Mas via de regra, desde que a gente voltou agora, a partir de outubro agora desse ano, a gente vai fazer toda terça e quinta-feira à noite, beleza? Então, já fiz uma introdução de quase 1 minuto e meio aqui, o pessoal já tá puto comigo, então vamos que vamos. Eu trouxe a Raquel para vocês aqui hoje. Eu conheci ela muito recentemente e o principal, se eu puder deixar uma mensagem para vocês vão nos eventos, cara. A gente se conheceu hoje no evento da Circle com a Ripple, né? Exatamente. Modular. Tá. Então lá, Raquel, faz um introduction geral. Vamos lá. Quem que é você? Da onde que você veio? Como é que você ganhou nesse mercado? A gente sempre começa assim, né? Primeira vez que a gente traz alguém aqui, a gente vamos tentar entender como é que você saiu do eu sou essa pessoa, eu me formei nisso aqui, aí do nada eu caí nesse mercado. Então é mais ou menos essa a ideia. Explica um pouquinho mais como é que aconteceu e depois a gente vai indo detalhe a detalhe. Claro, Pode claro. ser? Primeiro, obrigada pelo convite, viu, Georgia? Eu que agradeço. Adoro vir em podcast, falar sobre o mercado e a gente precisa de bons conteúdos hoje, porque tem muita coisa errada por aí, porque por ser um mercado muito novo, né? Uhum. Então, parabéns aí pelo projeto. E é um prazer Valeu. estar aqui. Mas é engraçado, você estava falando, a gente está tentando trazer um pouco fora, né? E, na verdade, eu sou advogada também, tá? Tenho a minha OAB, só que não exerço mais ativamente igual eu exercia antes. Então, eu me formei na faculdade, fui morar em outro país, né, no Canadá, para aprender inglês, que eu não sabia falar inglês, é uma coisa que a gente precisa, né? Eu acho que em qualquer profissão isso é muito importante. E aí, quando eu voltei, eu desisti de tudo que eu tinha estudado, sabe, no direito. Foi muito frustrante, né? Então, eu exerci só Isso um faz tempinho. tempo? Porque assim, você tem cara que você pode ter 40 anos ou 12. Não dá pra ver uma ideia. Isso Você é que não é amigo engraçado. meu, vai ficar aqui, ver aqui, porque japonês, a gente não sabe nem a ideia da idade da pessoa. Mas é muito comum a gente ver isso acontecer. Inclusive hoje, vamos fazer uma playlist no canal do pessoal que, assim, é advogado, mas resolveu não ser advogado e tá na blockchain. Porque a gente já tem uns 7, 8 episódios disso, tranquilamente. Do pessoal que começou nesse mercado, depois foi pro mercado financeiro e acabou chegando aqui. Mas eu vou te falar, advocacia e também administração. Você pode ver que é onde mais as pessoas desistem e vai para outra profissão, assim. Isso acontece muito, né? Hoje a gente tem um problema no Brasil que a gente tem muita faculdade de direito, muita faculdade de administração, muitas não têm qualidade também, e isso acaba atrapalhando, então muita gente não consegue tirar o AB, ou muita gente tira o AB, e aí pode ser o caso igual, né, aconteceu comigo. Eu tirei o AB, fui exercer, e quando eu fui para a prática, eu vi que no Brasil também as coisas não funcionam como a gente estuda na faculdade. Então, acaba frustrando muito, né? Então, a gente tem muita gente mesmo evadindo ali da profissão de direito por causa disso, né? E o meu caso foi que eu era advogada criminal ainda. Eu sempre fiz a faculdade pensando nisso. Então... Vamos tirar bandido da cadeia. Tirar bandido na cadeia. Vai vendo aí, Jorge. Mas eu não queria advogar. Eu queria ser promotora de justiça para prender o bandido. Só que hoje, no Brasil, você precisa de anos de prática jurídica para conseguir fazer um concurso público. É um dos critérios. Até por curiosidade, o meu sonho era ser advogado. Quando eu fui escolher a faculdade, eu queria ser advogado. Só que eu queria a parte de advocacia que tinha a ver com empresas. Eu não queria criminal de jeito nenhum. Então, na época, tinha para mim só a AGV. Então, tem a AGV direito, tal, pra poder fazer. E eu falei assim, pô, como é que eu vou tirar o AB? Porque lá não tem criminal, lá é muito forte numa coisa, muito fraco na outra.
Eu acabei fazendo o INSPER Administração. Hoje em dia tem o mesmo curso no INSPER, Administração, aí, parou de mexer com isso? Na verdade, até hoje eu sou administrador. Se for parar pra pensar, né? Eu sou consultor de Ah. startups, eu sou, enfim, eu sou CPO as a Service. Ah, então eu tô em entendi. administração no final das contas. Não fugiu totalmente. Mas a área que eu mais estudo até hoje, por incrível que pareça, aqui, a gente não fez a decoração aqui ainda. Se virar a câmera pra cá, aqui no fundo, que a gente tinha aqui, ó, tinha um monte de livro aqui, todos eles jurídicos, tal, até os irmãos Paiva, tal. Porque o foco desse nosso mercado, assim, se você for parar para pensar, desde a parte que eu faço pela Coinlivre, de criação de ativos digitais e tal, 80% disso tudo é jurídico. A gente usa 3 escritórios jurídicos hoje. Desde a confecção do ativo, os contratos vinculativos e, por fim, toda a documentação necessária para poder chegar até a CVM, fazer o teste de RAW e tal, para poder entender se aquilo é ou não valor imobiliário e por aí vai, né? Então, assim, todo o nosso mercado é jurídico. Então, e é a área que eu mais estudo e que eu mais gosto. Mas naquela época eu senti eu vou estudar que não um desgraçado, e eu não vou passar na OAB, porque eu não vou gostar das partes que são necessárias, eu vou perder tanto ponto pelas partes que eu não quero estudar. Tem o negócio do TDAH, né? Não tem Sim. jeito. Se você não tá interessado, você não vai fazer. De jeito nenhum. E aí eu meio que brochei da ideia, fui fazer administração. Nada contra, mas tenho que dizer, a área de direito é a área que mais me conquista hoje. Não, é uma faculdade muito importante. Eu não me arrependo de ter feito, entendeu? Isso já me livrou de muito problema também, que a gente fica esperto, né? Vou te contratar. Ninguém te coloca ali pra trás, né? Então, mesmo não estando diretamente, né, no direito, igual eu fiquei muito tempo, pra mim foi ok. Nunca me arrependi. Eu acho que a gente não tem que se arrepender de estudar nunca. Claro. Entende? Perfeito. Então, fazer uma transição de carreira, as pessoas têm tanto medo disso, mas eu vejo assim, se eu já conquistei uma primeira profissão, eu sei como eu vou conquistar a segunda muito mais rápido, né? E eu vejo assim, não vou me arrepender do que eu estudei, porque eu vou utilizar isso para outras coisas. Às vezes não Claro. para ganhar um dinheiro, mas você vai ganhando maturidade durante uma faculdade também, né? Esse tipo de coisa. E eu fiquei ali 1 ano, mais ou menos, advogando, e eu também cresci demais, sabe? Fui ameaçada por bandido, né? Acontece. Levei calote de bandido, não dá pra cobrar, né? Então foi acontecendo várias coisas. E eu achava que cobrar dos meus caras que me estavam devendo era problema, imagina. Não. Ai. Não. E eu me Mas, recordo enfim, até, Jorge, de um advogado lá da minha cidade de Minas, que ele foi cobrar um cliente no morro e depois o corpo dele tava no Rio da cidade, entende? Ah, legal. Então legal. acontece, assim. Foi um caso famoso. É mais de Deadpool, né? Com Wolverine. Corda! Não tem muito o que fazer, né? Exatamente. Então Mas, acaba enfim. frustrando, né? Você acaba frustrando, você fala, poxa, eu queria ser promotora, eu queria estar aprendendo essas pessoas. E aí, de repente, quando eu vejo, eu tô soltando, né? E um caso que ficou muito pesado na minha cabeça foi justamente quando eu soltei. Eram 2 cúmplices, vamos assim dizer, né? 2 irmãos que fizeram de refém lá, uma galera lá na cidade, uma família. Foi uma coisa horrorosa, né? Vou poupar dos detalhes. Mas eu fiquei com a consciência muito pesada. E depois, né, nesse meio do caminho, sem querer, eu descobri o mercado cripto. Entrei só para investir. Só que eu lembro que essa história é muito engraçada e eu já falo que eu não recomendo ninguém fazer o que eu fiz, tá? Não façam isso. Mas eu estava com uma amiga um dia, né? E ela falou assim, por acaso, nossa, Raquel, o Bitcoin é tão legal, eu sou doida pra ter um Bitcoin inteiro. E na época tava 60 mil reais, não eram dólares. E aí eu falei assim, nossa, ninguém nunca tinha falado bem do Bitcoin comigo, é tudo pirâmide, né? Quem não ouviu isso? É tudo pirâmide, que não sei o quê. E aí eu falei assim, mas já que é a Hannah que tá falando, né, minha melhor amiga, eu vou comprar um Bitcoin. E eu peguei todo o dinheiro que eu tinha já ali na advocacia e comprei um Bitcoin. Só que eu peguei no meio de uma bull run. E aí vem aquela emoção, né, de 60 entendi. mil. É por isso que você chamou de Ferrari hoje aqui no estúdio. Foi isso aí. Foi um Bitcoin que virou 2, que De virou 3. motorista, né? Exatamente. Maravilhoso. Brincadeira. Que ano foi isso, mais ou menos? Foi em 2020. Outubro de 2020. Ah, tá. Por isso 60 pau. Ah, tá. Exatamente, 60 mil reais. Só que aí, Jorge, 6, 7 meses depois, o Bitcoin tava lá, 200 mil, 220 mil, 240 mil. Eu falei assim, quê? Eu vou ir pro morro cobrar R$1.000 de bandido? Eu não vou fazer isso, entendeu? Só que eu fui estudando nesses meses e percebi que poderia cair, né? Foi muita sorte, ou Deus. Peraí, só uma coisa. Cada um Bandido chama de um paga jeito. pouco? Oi? Eu trabalhei a vida inteira com startup, e startup paga pouco. Como consultor, tá, sabe o quê? Paga 1.000, 2.000 por mês. Eu falei assim, pô... E aí o bandido paga pouco também? Paga. Quem que paga bem nesse Olha, mercado? depende do É bandido, vamos lá. possível. Depende do bandido. Depende do bandido. Era pra falar da empresa, tá? Que você tá representando, tá? Nos Estados Unidos. Mas ferrou, né? Vamos fazer a segunda entrevista, porque, assim, essa daqui a gente vai ter que explorar esse mercado da bandidagem. Ó, Depende. Tropa de Elite 3, o problema agora é outro. Basicamente é isso. Tava aqui Até babei, relembrando, pelo né? amor de Deus. 2019, 2020. Por essa eu não esperava, não. Mas depende, pior que é. Tem bandido que ele vai te pagar muito, entende? Agora, tem Deus. bandido que você vai ter que ficar cobrando
O bandido, ele, tipo, não respeita ninguém. Você acha que ele vai ficar preocupado em te pagar? Pô, mas é o advogado dele. Exatamente. Se, Exatamente. se o advogado não fizer um bom trabalho, ele tá preso. Sim, mas E eles esse não. cara não vai pagar direito? Mas a sua cabeça funciona assim, a dele não. Entendeu? Perfeito. A Ok. dele é assim, se eu não pagar, ela não vai me cobrar, ela não é doida. Entendeu? É assim que funciona. Agora, os bandidos que realmente são de facção, os bandidos que realmente, né, já estão no mundo do crime, são bandidos grandes, vamos dizer assim, Marielle esses Franco, pagam. tô brincando, não falei isso não. Pra não ser cancelado. Já tem tanto motivo pra ser cancelado, não fui até agora, né? Tudo bem, o pessoal paga meu... Logo Ô, na minha Jorge, vez, vai ser paga cancelado, não dá. Você paga meu advogado depois, se eu fizer besteira? Tudo bem, então beleza. Então, é isso aí. Na minha vez, ser cancelado não pode, hein, Jorge? Aí não dá. Nossa, tantos... Eu já tive assim, ó, são 150 episódios, acho que uns 30. Pra eu estar sendo preso ou cancelado Vai ou vendo aí. processado. Por Mas isso tudo que ainda bem, não foi ao tá vivo, né? tranquilo. Agora eu entendi. Mas tá lá, tá no YouTube. Ninguém cancelou até agora, tá monetizado. Entendi. Mas enfim, mas eu entendo, tipo, não deve ser um mercado normal. Não, não É é. isso. É porque assim, agora tentando ser de uma... Eu sou liberal e libertário, né? Então pra mim, eu olho as coisas de uma maneira mais de cima. Não tem muito o que fazer. O que a gente tem aqui no Brasil é máfia. É literal definição de máfia. Você vai pra um morro, não importa qual é o crime que eles estão fazendo lá em relação a tráfico disso, daquilo, CPCC, não interessa. É máfia. Então, se você que mora lá dentro para pagar um barraco R$ 500 por mês de aluguel, você está pagando para quem? Para a máfia. Para você poder ter televisão lá dentro, internet, gás, você precisa pagar para máfia. Isso é máfia, gente. Isso é básico. Vem coisa bem italianona mesmo. Isso é máfia. Não tem muito o que falar. Sim. Você quer derrubar isso? Você precisa de um zilhão de políticas públicas diferentes para poder fazer isso acontecer. É por isso que, apesar de ser liberal e libertário, eu não consigo ser ANCAP. Tipo assim, eu já falei com o pessoal ANCAP aqui, inclusive, antes, eu não sei se antes ou depois do seu programa, a gente vai falar com o Cogos aqui, que ele é ANCAP. Eu falei assim, é muito difícil você discutir com um cara ANCAP quando você é liberal. Porque, de fato, o mundo deles é melhor do que o mundo que eu defendo. Porque o meu ainda tem um pouquinho de Estado. Mas a questão é que não tem muito o que fazer. Se você não tiver algumas regras sobre como o mundo funciona, é impossível de fazer as coisas acontecerem. Você pode ter 1 milhão de favelas, 1 milhão de áreas onde as pessoas se autorregulem ali. Tudo bem, se está todo mundo de acordo, beleza. Agora, quando isso é forçado, é muito complicado. Quando o mercado é forçado, é muito complicado. E é isso que acontece normalmente na maior parte das favelas. É forçado. As pessoas que moram lá não têm opção. Mas eu posso te falar uma coisa? A regra que existe dentro de facção, dentro de máfia, funciona muito mais. É como se fosse uma constituição. A Constituição deles funciona muito mais do que a Constituição de 1988. Com certeza. Entendeu? Mas com certeza. E isso que é frustrante quando você vai, né, pro direito. Porque você estuda 5 anos, passo a passo da Constituição, dos diplomas normativos, né, Código Civil, Código Penal. E quando você vai pra prática, você vê que isso não funciona. Entende? Você vê que a polícia não funciona como deveria. Você vê que a gente não tem um mínimo de segurança, que a gente paga imposto e a gente não tem retorno. Enfim, envolve A uma série corregedoria de também questões. tudo Exato. errado. Então, se você parar pra pensar, cara, você não tem regras. Hoje, a regra que funciona é no mundo da facção. Porque a regra fora do mundo da facção é, tipo, só pra falar que existe, né? Ou pra servir pra algumas pessoas e pra outras não, né? Então, isso é muito complicado. E depois de você perceber que isso era verdade, qual que foi o gap entre isso e você entrar no mercado privado? Você diz eu ter ido pro mercado cripto? Cripto ou não? É porque eu não sei se você, de fato, porque a gente não conversou sobre isso ainda, se você foi para alguma empresa para depois vir para o mercado cripto e tal, mas eu não sei qual foi esse gap aí no meio. Mas qual foi o momento que você desistiu e falou assim, não, tudo bem, vamos mudar de lado? Então, quando eu vi que o Bitcoin De lado. valorizou muito, eu tinha um sonho de vir pra São Paulo. Sempre quis morar em São Paulo. Então, onde você é? Sou mineira, Juiz de Fora. E aí eu sempre quis morar aqui. E aí eu falei assim, nossa, agora, né? Pô, o Bitcoin tá 220 mil, eu vou vender esse negócio, tô vendo que pode cair a qualquer momento. Então eu vou pegar minhas coisas e mudar pra São Paulo e vou começar a enfiar a cara. Já tava estudando muito, né? Mas eu vou continuar estudando cripto o máximo que eu puder. E vou fazer uma transição gradativa de carreira, porque eu não tô feliz, sabe? E aí eu comecei a desistir dos contratos que eu podia. Bom ponto. Exato, você tem que estar feliz no que você faz. Uhum. Então, os contratos que eu podia sair fora, eu saí, deixei como antiga sócia. E os contratos que eu não podia, eu ainda terminei de cumprir, porque, né, você se compromete ali, não tem como. Então, eu fiz essa transição, mudei, vim para São Paulo, me dediquei o máximo que eu podia para cripto. E eu consegui, né, fazer uma transição de carreira, eu digo ali, de 6 a 8 meses. Foi muito rápido.
foi onde eu conheci o trade, foi, né, onde eu também tive o interesse ali de escrever um livro, porque eu fiz tantos estudos que eu falei, eu vou reunir isso tudo, colocar aqui num livro e de uma forma simples, né, porque também tinha informações muito mais complexas na época. Em 4 anos, o mercado cripto evoluiu demais, né, principalmente a parte educacional. Na época era difícil de estudar e nem foi há 1000 anos atrás. Então, eu até escrevi o Simplificando as Criptomoedas na época por causa disso, com base Depois nesses meus você acaba, estudos. a gente poder passar pro pessoal Claro, aqui do claro, canal. vou trazer. E aí, George, foi basicamente assim que aconteceu, mas o estopim foi que quando eu cheguei em São Paulo, eu tava aqui 1 mês, eu fui assaltada. Só que eu reagi. Bem-vindo a São Paulo. Exato. Eu levei o trote de São Paulo, né? E era um sonho pra mim estar aqui. Você imagina? Foi complicado. Eu fui na casa do bandido, porque eu não tenho medo de bandido, né? Eu já tava acostumada. Então, quando o cara veio pegar o meu celular, graças a Deus ele não estava armado, eu comecei a bater nele. Entendeu? Tu pesa 30 quilos no máximo. Você Exato. tá batendo no bandido. Eu comecei a bater nele. Perfeito. E aí a Perfeito. gente Ótima ficou... ideia. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Sempre a gente fala aqui, pessoal, olha, se for investir em cripto, né, bota o dinheiro da pinga no dinheiro do leite, aqui a gente vai fazer outro tipo de... Meu Deus do céu, nunca reajam, tá, gente? Não reajam. Exato. Pelo Por amor isso de que Deus. eu falo, gente, não Essa comprem... menina é doida, ela tem 30 quilos ao todo. Vocês não estão vendo o tamanho dela, vocês não conseguem ver. Eu tenho 94 de altura, ela deve ter uns 1,45 com 30 quilos de... Não reaja, tá? Por favor. Não reaja, gente, Pelo isso é amor de verdade. Deus. Mas eu nunca pensei que eu faria isso, Georgia, porque na hora a adrenalina sobe, você não pensa, entendeu? Ele nem queria parar, ele ia pegar o meu celular e sair correndo, que tava na minha mão. Só que deu tempo de eu pensar e a gente começou a brigar pelo celular, comecei ali a brigar com o cara. E aí até outras pessoas viram, começaram a sair correndo pra cima da gente ali. Tinha um cara até muito grande que ia acabar com ele, mas ele conseguiu fugir, né? Antes, quando o pessoal chegou, o cara foi atrás, mas não conseguiu pegar. Mas isso foi muito traumático. Muito traumático. Eu realmente nunca pensei que eu iria reagir a um assalto, sabe? E não façam realmente isso. E não comprem tudo que vocês têm em Bitcoin também. Foi sorte. Enfim, ou Deus, né? Eu falo que é Deus. Não existe sorte. Mas o que aconteceu... E fui na casa do cara, né? Que era ali em cima de Diadema. Enfim, porque localizou nos caras iPhone. Foi uma história muito louca, mas muito traumática. Eu fiquei, assim, 30 horas sem dormir direto. Direto. E o mais... Você não vai roubar meu telefone, mas você precisa de serviços jurídicos? Você quer sair da cadeia? Foi tomar um chá com a família dele, na casa dele, do bandido. Não, deixa eu tirar você dessa situação. Foi... Pelo amor de Deus, cara. Assim, hoje é engraçado, mas na época foi horrível. Tinha pesadelo. E não é nem pelo celular, né? Porque você se sente muito invadido, claro, né? Claro. Então, homem batendo em mulher, porque ele começou também, né? Brigarem comigo e tudo mais. Enfim, machucou, foi horrível. E aí que eu vi, que eu fui na polícia, eu tive que ir em duas delegacias, né? E na primeira, a policial brigou comigo. Porque eu tava muito abafada, eu tava falando muito rápido. Falei, acabei de ser assaltada, eu tá aqui, tô vendo onde que tá, né? O meu celular e tal. E ela começou a falar que se eu não me acalmasse, ela ia me prender. E aí eu comecei a ficar assim, você tem noção que eu acabei de apanhar de um homem? Nem meu pai nunca me bateu, sabe? E aí eu fiquei tão nervosa que eu falei assim, eu vou sair daqui, porque senão eu vou sair daqui presa. Eu fui assaltada e eu vou acabar saindo daqui presa. E aí eu saí de lá. Uma amiga minha, que era minha sócia até na época, veio lá de Juiz de Fora pra São Paulo, porque eu tava sem celular, sem nada, né? E ela veio me ajudar. Porque eu não conhecia ninguém aqui ainda, tinha acabado de chegar também. E aí ela veio me ajudar, até que eu fui numa delegacia de polícia civil, né? E lá, um policial me reconheceu, porque ele gostava de cripto e, por acaso, tinha visto meu Instagram, sendo que eu tinha 3 mil seguidores. Ele falou, nossa, você é a Raquel das criptos? Eu falei, sou. Ele, caraca, eu gosto muito do seu trabalho, que não sei o que você tá fazendo aqui. Eu falo, eu sou muito abençoada. E aí, é por isso que eu fui na casa do bandido. Que aí ele foi lá comigo, né, policial civil e tudo mais, mas infelizmente não deu pra recuperar, eu morri de raiva. E aí eu falei, é esse tipo de gente que eu já sabia que eu não queria defender, que eu sabia que tinha que estar preso, tá fazendo isso comigo. Entendeu? Antes de fazer comigo, eu já estava com raiva, mas ali foi onde eu falei, eu não vou mais ficar passando mesmo por isso. Eu já sabia, e agora... Obrigada. E agora eu tenho certeza. E o resto dos contratos que eu estava indo cumprir, eu falei assim, ó, eu vou cumprir, falei com a minha sócia na época, eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir, mas eu vou fazer o básico. Pode receber o dinheiro restante, eu não quero saber, eu vou estar aqui só para cumprir formalidade, para ninguém, né, vir atrás de mim e tudo mais, porque tem que terminar com o contrato. E agora é por sua conta. E nisso eu fiquei dedicada 100% no mercado cripto e tô aí até hoje, desde 2020. E tinha que deixar um recado aqui. Inclusive, eu conheço o Tarcísio aqui e tal, enfim, e o secretariado dele. Eu peguei esse corte aqui e vou mandar para vocês, tá?
que é para treinar o pessoal da Polícia Militar a saber lidar com o neurodivergente. Porque quando isso acontece, a gente fica a mil. Eu sei, há 1 ano e meio atrás eu fui sequestrado. Tipo, amarrado, selva, tal, sei lá o Meu quê. Deus. E quando você chega na PM, você tá tão a mil, teu cérebro tá funcionando a mil, tal, sei lá o quê, que o pessoal, tipo, não sabe muito bem como lidar com você. Então, assim, vamos treinar o pessoal neurodivergente, tá? Não precisa do colarzinho de girassol, tá? Só entende. A gente é um pouquinho diferente. Mas, enfim. Tá, ok. Passou o trauma, espero eu. Passou. Ok. Vamos pro mercado. E agora? E aí? Como começou isso aí? Porque tudo bem. O que não falta é relato de gente que, pô, conheci cripto, gostei de cripto, comecei a investir ou comecei a lidar com esse mercado, ok. Mas ainda assim não era tão óbvio. Eu lembro que no começo eu comecei nesse mercado em 2017. Estudar muito pesado e tal. Vendi meu carro por cripto, nem sei nem saber direitinho o que estava acontecendo e tal. Até hoje não tenho carro, eu ando só de Uber aqui em São Paulo, porque não vale a pena, né? Mas enfim. E aí, desde então, eu comecei a estudar bastante sobre esse assunto, tal, comecei a entender melhor, mas ainda assim era um assunto completamente desconhecido e só via aquelas coisas do tipo que você falou, né, pirâmide, dá tudo errado. Aí, um depois do outro, os escândalos das exchanges que aconteceram aqui e lá fora, que eram nomes gigantescos, enfim. Você tem que passar por uma tonelada de, desculpa a palavra aqui, uma tonelada de bosta para poder depois chegar no mercado de fato, né? Então você paga um pênalti de mudar de mercado, pelo menos eu paguei, e você era advogada, administrador, consultor. Eu paguei um pênalti aqui de quase 2 anos para poder fazer o pessoal entender o que estava acontecendo. Como é que foi para você esse período? Pra mim, assim, estudar foi um pouco mais difícil, mas eu sempre fui uma pessoa também autodidata. Então, eu consegui me virar, vamos assim dizer. E como eu tinha recém voltado de um intercâmbio, meu inglês estava muito bom. Então, eu busquei muita informação fora, entende? E não tem como negar, Jorge. Assim, fora a gente consegue informações, até hoje, de muito mais qualidade, muitas das vezes, do que a gente tem aqui. Não que não tenhamos informação de qualidade no Brasil, mas se você for pegar, assim, quantos professores melhores, ou mentores, ou faculdades, ou não sei o quê, tem, né, vamos dizer, proporcionalmente, assim, tem melhor lá fora do que aqui. Então, mais quantidade, que eu quero dizer. Então, eu acabei pegando muita informação de lá, na época, para trazer também, né, para cá, para eu poder aprender, ver como eu poderia me virar, até para eu também chegar no trade, tá? Eu lembro que eu conheci o trade, foi por uma pessoa, assim, que já é meme, não vou falar nomes aqui, porque todo mundo conhece, mas era meme, e na primeira vez que eu vi, Off camera, você vai ter que me dizer, então, pelo amor de depois Deus. eu te conto. E aí, uma pessoa que, tipo assim, fez eu gostar de trade, mas quando eu fui estudar, eu vi que era só pra perder dinheiro. Só que como ele fez eu gostar, eu falei, não, agora eu vou ter que ver alguém que sabe realmente fazer, né, pra eu seguir com isso. E aí, enfim, começou toda essa história. E acontece, Jorge, que realmente eu consegui ter resultado muito rápido e comprovadamente. No Entende? bull, que Comprovadamente. daí é foda, né? No bull é mais fácil de fazer do que depois no bear. No bear Sim, sobra quem sabe muito bem como lidar com opções, tal, sei lá o quê, dentro desse sim. mercado de derivativos, né? É um pouquinho diferente, né? Sim, eu falo assim, o que me possibilitou realmente ter aprendido rápido foi o bull market, entendeu? Só que é muito mais difícil você se manter numa posição do que você chegar nela, já parou pra pensar nisso? Claro, claro, Ser claro. consistente, né? O tanto que falam, vamos ser consistente. E aí, se Eu acho você... que assim, de umas 18 pessoas que eu entrevistei aqui, que são traders ou que, além de outras coisas, também fazem isso, tem uns 4, 5 talvez que souberam lidar muito bem com o bear market também. Tipo a Yara Exatamente. Tamires, que sempre fala que pô, tem uma admiração absurda por ela, a menina sabe lidar muito bem com todos os lados. Você não consegue fazer pelo trade direto, você faz por airdrop e tal, você pega e faz algum tipo de operação onde você tem uma proteção ali, porque eu não quero entrar em termos técnicos, senão o pessoal não entende, mas enfim, com outras partes desse mesmo mercado, enfim, mas foram poucos, foram poucos. Mas são Tem poucos. muita gente que fez muito dinheiro no bull market, quando chegou o bear, que, cara, não sabia o que fazer. Não tinha a Perde menor noção. tudo. Tinha a Mas menor isso noção. não é só no mercado, viu, Jorge? Você já viu quantas pessoas ganham dinheiro, às vezes com empresas, seja com o que for, e depois perde? Você não consegue explicar, tipo, faliu a empresa, entendeu? Deu uma decisão errada. Isso É. acontece muito. Uhum, Acontece muito. Então não é só no trade que isso acontece. É porque no trade é muito nítido, né? claro, E às vezes acontece mais rápido, vamos assim claro. dizer. Porque você consegue perder muito fácil. Se você sair do Então, mercado de opções, vamos dizer assim, não importa do que é, se é uma ação, se é cripto, e for pro mercado normal, pô, nesse ano aqui tem um perfil. Lembrar qual desse colocou agora? Eu já vou lembrar.
que colocou alguns gráficos lá para o pessoal do Instagram falar do que se tratava aquele gráfico, né, de performance. E todo mundo fala, né, que o nosso mercado é muito agitado, muito volátil e muito arriscado. E ela colocou tipo uns 10, 12 gráficos ali. Os mais estáveis, 3 dos 12, eram do nosso mercado. O resto era Americanas, então, tantas outras aí que eu prefiro não falar aqui agora, mas a Americanas está mais escancarado. Né? Que, Sim. pô, essa ação foi lá Magalu. para baixo. Então, a Magalu também, entre outras ali. Então, enfim, todo mercado é arriscado. Não é só o nosso que é. Todo mercado é arriscado. A diferença é que no mercado tradicional, você está apostando a favor ou contra a valorização da empresa ao longo do tempo e os derivativos que ela vai poder gerar a partir disso e principalmente os dividendos que ela paga no final do período. Então são muitas variáveis ali dentro de uma empresa, né? O corpo diretivo, nananana. No caso de uma cripto, se a gente fala de uma cripto tradicional, com volatilidade, a equipe não faz tanta diferença assim. Exatamente. O que importa é a percepção do mercado em relação àquele tipo de ativo. Aí você tem que saber ler o mercado. Eu não me aventuro nesse lado. Eu acho que eu sou assim, o nível de ansiedade que vem junto ao meu TDAH, eu não saberia o momento certo. Eu ia atropelar a minha parte objetiva, economista, tá, só que eu ia atropelar isso e fazer as coisas no impulso. E aí ia dar errado. Então é por isso que eu não me meto com esse jeito nenhum. O que não significa que eu não acredito nesse mercado. Eu entrevistei muita gente aqui que é muito competente, fez muito dinheiro. Com certeza. Você falou uma coisa interessante. Você falou, eu sou TDAH, não me arrisco nisso. Eu sempre fui TDAH, porque você nasce TDAH, né? E eu não sabia, né? Eu fui descobrir agora, tipo, esse Eu ano. descobri com 27 anos. Eu descobri agora. Então eu passei essa fase toda de Agora com advocacia. Eu tenho 14 anos, viu, gente? Essa fase da advocacia, né, de trading, sem saber que eu tinha isso. E, na verdade, sem querer, foi um tratamento para mim, um mercado. Porque quando você está no mercado, você não tem opção. Você já decidiu que você vai estar ali, você está estudando, ou você aprende a lidar com essa ansiedade, ou você realmente faz igual você falou. Não vou lidar aqui com isso, prefiro fazer outra coisa. Exatamente. E eu tomei a decisão sem pensar, foi até bom eu não saber que eu tinha na época, né? Porque talvez eu poderia até ter tomado uma decisão diferente por conta disso. Mas eu falei, não, eu vou fazer acontecer. E eu comecei a ser uma pessoa melhor, vamos assim dizer, porque eu estava treinando ser essa pessoa no mercado. Entende? Então tem gente que fala assim, Raquel, eu preciso tem gente que tem psicologia, tem psicólogo para traders, né? Já ouviu falar essa? Nossa senhora. Tem um psicólogo para traders. Aí tem gente que fica acreditando, Raquel, eu preciso de fazer terapia para ser trader? Eu falo, cara, não. Às vezes o próprio trading vai ser a sua terapia, entendeu? E se você não consegue lidar com o mercado de forma nenhuma, o mercado não está te ajudando a se controlar alguma coisa também, aí você pode procurar um terapeuta mesmo. Mas não é um terapeuta para trade, é porque você tem algum problema que precisa ser resolvido, que vai estar impactando em todas as áreas da sua vida. Pegar um coach de trading, é isso? É o Pablo Marçal do trading. Exato. Nada contra ele, tá? Adoro o Pablo Marçal, tá tudo bem, mas ainda assim, puta que pariu. Não tem muito jeito, você não tem como fugir do meme, né? Não tem, o que não falta são pessoas vendendo curso sobre vender curso. Então, nesse mercado teve gente pra caçamba, olha, ganhe como eu ganhei. Inclusive, tem 2 veículos aqui muito grandes, que eu não vou citar aqui, mas para quem está no mercado financeiro sabe do que eu tô falando, que mandava mailing semanalmente falando, olha, o nosso analista que adivinhou a moeda que fez 9.000x, agora tá falando para poder apostar nisso e naquilo. Cara, pelo amor de Deus, isso aí é uma desonestidade intelectual absurda, porque uma empresa dessa, ela tem, entre tantos outros motivos, tá, gente? Essa empresa tem 200 analistas. Um deles vai aceitar. Vai acertar. É que nem mãe de Ná. Se todo mundo apontar para algum lugar, algum vai acertar. Eu quero ver o mesmo cara acertar continuamente. Isso aqui não é série Billions. Ninguém acerta o tempo inteiro. Então, assim, esse cara que acertou agora tá falando para você para fazer isso ou aquilo. O que teve gente que faliu por causa disso, achando que ia ser o jeito de ganhar dinheiro. E aí, bom, construímos uma mentalidade aí de pseudo-investidores que não entendem nada do que estão fazendo, que hoje está no mercado tigrinho, que acha que botar dinheiro ali vai fazer dinheiro. Você botou 500 para ganhar mais 500 para poder apostar e aí vai dar certo. Aí no primeiro dia, R$1.000, 500 dele mais 500 do negócio, virou 2.000. Puta, maravilhoso. Em uma semana virou menos 2.000. Né? Então assim, construiu-se uma mentalidade totalmente errada. Totalmente errada. E se aproveitando do fato que o brasileiro é o maior consumidor de mídias digitais do mundo. Em tempo do dia, né? Em share of time, né? Vamos dizer assim. Então, assim, o que não falta aqui é gente que se decepcionou pelos motivos errados, que não estudou absolutamente nada. E aí caímos num mercado que até
um ano atrás, vamos dizer assim, um ano e meio atrás, estava totalmente prostituído, com gente que não sabia o que estava falando, gente reclamando, como se fosse o reclame aqui infinito do mercado, né? E não de uma empresa especificamente. Não tinha como dar certo. Essa é a verdade, não tinha como dar certo. Se não tivesse boas empresas aí, tipo o mercado Bitcoin da vida, uma Fireblocks da vida em termos de infraestrutura de blockchain e tal, se não tivessem boas empresas por trás disso tudo, o mercado teria caído aqui no Brasil. Exatamente. A gente está construindo, né, Jorge? É 2008 para cá. Então, pensa, é muito pouco tempo. É um mercado muito novo. Então, isso vai acabar acontecendo. Eu acredito que ainda vai demorar um bom tempo para amadurecer, porque se você perguntar aleatoriamente na rua, vai fazer uma pesquisa da Datafolha ali na Paulista, vai perguntar: você sabe o que é Bitcoin? Você sabe o que é? Eu acredito que quase ninguém vai saber te explicar. Pode até ser, já ouvi falar, entendeu? Mas quase ninguém vai saber te explicar sobre isso. Entendeu? Então, assim, é um mercado muito, muito novo. A gente que empreende no mercado cripto, a gente que investe, né, já tá aqui um tempo e tudo mais, a gente não tem muita noção disso, porque a gente se conhece e tá falando disso o tempo todo. Mas as pessoas não estão, entendeu? Então, ou se não, investe ali, eu vou. Igual. Tem muito trader, né, que eu tô vendo que depois que lançou o mercado futuros na B3 de Bitcoin, Claro. opera por lá. Mas não tem noção do que tá fazendo, entendeu? Tem noção que tá operando ali um ativo volátil, mas você vai chegar até para esse cara que tá propriamente operando Bitcoin, ele não sabe o que é o próprio ativo, entende? Então, é um processo para construir. Por isso que eu valorizo muito, né, quem tá aí no educacional, fazendo coisa séria, lutando, né, para levar esse conhecimento para frente, porque eu também vejo que é o melhor mercado que a gente tem na vida, assim. Não é à toa, né, que eu saí lá da, da criminalidade lá da galera, né, para vir para cá, porque é um mercado de oportunidades incríveis. E eu vejo que quanto antes as pessoas entram nisso, melhor vai ser, né? Tem gente falando, tá muito tarde para entrar. Eu falo, gente, mas nem começou, Saiu do sabe? criminal e veio para ativo financeiro. Você é a próxima Deolane, é isso? Deus me livre. Tá bom, vai. Vamos fazer a ponte agora. Tá. Entrou no mercado, belezinha. Conheceu a parte de trading. Qual o momento que você tá agora? Você quer abrir um pouquinho a empresa que você tá agora, o momento que você tá, para quem está trabalhando? Eu Sim, achei sim. interessante, porque pelo que você me contou antes da gente vir para cá, tal, off-camera, vamos dizer assim, eu achei bem interessante o projeto. Então, será que Sim, vale a pena sim. falar um pouquinho mais do que você está envolvida hoje? Sim, sim. Muita coisa aconteceu, né, nesses 4 anos aí, quase 4 anos. Veio E a pandemia, inclusive, veio a né? pandemia. Mas o que hoje eu tô fazendo, né, assim, empenhando minhas forças mesmo, é um projeto recente, né, 1 mês e meio aí que ele surgiu, que é a OTI, a Open Trade International. É uma empresa que tá lá nos Estados Unidos, né, sediada lá, eu sou a co-founder da empresa, sócia majoritária também. E essa empresa, ela tá sendo desenvolvida ainda, mas adiantando um pouquinho o que ela é, infelizmente não dá pra contar tudo, então vamos uma segunda vez assim que estiver tudo pronto, né, o MVP. Mas a ideia é fazer uma plataforma de fácil usabilidade, porque acabamos de falar, né, que a maioria das pessoas não sabem o que é cripto, por isso também que é importante a gente fazer algo que não vai assustar as pessoas, mas fazer uma plataforma simples, que a pessoa consiga fazer com o produto on-ramp ou off-ramp, remessa de dinheiro internacional para qualquer lugar do mundo. A gente vai começar, né, o MVP nos Estados Unidos, Brasil e Europa, a princípio. Brasil não, América Latina, a princípio, né, União Europeia. E fazer isso 24/7. A gente também tem um chat de inteligência artificial, porque a nossa empresa tem um slogan: The Company That Never Sleeps. Então, a companhia nunca dorme, porque você consegue ter suporte qualquer hora do dia pela inteligência artificial, que vai te atender muitas vezes até melhor, né? Com uma eficiência até melhor do que um ser humano. É outra coisa que eu acredito muito, que é IA. E se for um cliente VIP, né? Porque a gente vai ter clientes ali B2B também, né? Aí ele pode ter a opção, quando vai transacionar dinheiros maiores, de ter também um atendimento personalizado, via IA, avatar ou via um ser humano. Aí fica a critério dele. Tá, de maneira geral, para o pessoal que já está um pouquinho entendido no mercado, vou botar uma tecla SAP. O que vocês estão trazendo para o mercado que não existe hoje? Qual que é o diferencial de vocês? Para as pessoas que já estão no mercado. Aí depois a gente fala para o pessoal que não está no mercado ainda. Olha, o que não existe mesmo, tá? Eu falo aqui com todas. Diferenciais. Não, Posicionamento de mercado. é porque eu vou falar com todas as letras. A gente tem, tá, um produto ali dentro, que também está sendo desenvolvido um pouco mais complexo, que não existe no mundo. É algo, assim, inovador. É um risco muito grande, mas para quem já bateu em bandido, eu acredito que não vai me afrontar isso, não. Então, foi uma ideia que eu tive, tá, que está sendo desenvolvida e dando certo após o MVP, que eu sei que vai dar certo também. A gente conta melhor sobre isso, por enquanto está protegido por A questão é, inicialmente, né, o que a gente está fazendo
no primeiro teste, né, na primeira versão, já tem no mercado, que é o quê? Se você quiser hoje, por exemplo, vamos colocar aqui num termo muito simples, vou mandar dinheiro para o Japão. Pega a Binance, vou aqui, mando dinheiro para Sim. lá, ok? Ou pego uma PayPal, que é num ramo tradicional, por exemplo, e mando o dinheiro para lá. Só que a OTI, ela une as duas coisas. Tanto uma PayPal, porque é o nosso posicionamento, a gente não se posiciona como uma empresa de cripto para não assustar as É o pessoas. Web 2.5, né? Você tem Exato. os dois. Assim como o Coin Livre também E tem. a gente utiliza ali, Uhum. não por debaixo dos panos, eu diria, mas não, a gente não se posiciona, a gente conta para o cliente, porque um dos nossos valores é a transparência, né? Mas a gente não deixa ele estampado para o cliente sair correndo, porque o que eu vi, George, que a maioria das empresas que tem esse produto já tem vários com esse produto, mas todas elas estão, pelo menos todas ali que eu fiz o estudo de campo, ela chega num ponto que ela não consegue mais escalar. E eu sei por que isso está acontecendo. Justamente porque as pessoas não querem saber de criptomoedas. Se você chega ali para sua tia, vamos lá, para sua avó, e fala assim aqui, eu tenho uma empresa aqui para você mandar dinheiro lá para fora, mas é por cripto, mas você nem vai ver, porque é muito fácil de usar. Ela nem vai querer. Ela fala assim, que cripto que? Entendeu? Esse negócio é difícil, eu não quero saber disso. Por isso Ela que a quer gente... botar Fiat e receber Fiat. Exato. É Então, botar real, receber real. exato. Só que, na verdade, a gente vai estar utilizando blockchain. Mas para o Claro. usuário é indiferente ele saber como que a gente está fazendo Concordo 24/7. Entende? Então, o diferencial inicial da OTI é justamente esse. Ok, beleza. Tá, mas nesse meio campo, eu vou até falar de um cliente que eu tenho hoje, tá? Eu vou dar essa... Não sei se eu posso dar esse exemplo aqui. Vai me matar, mas vamos lá. Eu tenho um cliente que ele tem uma operação, são americanos, ele tem uma operação que eles compram chips da China e vendem para o Paraguai, né? E eles querem fazer essa operação direta, né? Por dropshipping ou não, a questão não é essa. E aí isso normalmente deveria passar com emissão de nota fiscal nos Estados Unidos, esqueci o nome agora, fazer uma invoice oficial, Invoice. tal, bonitinho, enfim. E via um sistema de pagamento. Então você tem várias plataformas que fazem isso, tal, você fala até do PayPal, enfim. Mas elas são normalmente no Web 2, né? E a gente sabe que quando a gente faz o Web 2.5 ou Web 3, né, que é o Web 3 com uma parte interligada com a Web 2, você tem que fazer uma paridade entre os dois. É assim que a gente faz na Coin Livre hoje. Mas enfim, quando a gente faz isso, você tem vários benefícios, inclusive fiscais, tributários, etc. Mas tem uma dificuldade gigantesca. Porque quando você vai falar com o cara do Paraguai, com a indústria do Paraguai, que está comprando milhões por mês de dólares, ele, não, mas eu estou acostumado com a VisaNet. Meu Deus do céu, gente. A VisaNet é só a plataforma por trás dos cartões da Visa, tal. Isso não é um sistema, isso não é um sistema de pagamento, nada disso. É só uma plataforma por trás para poder operar o cartão no débito e no crédito. Hoje você tem um zilhão de possibilidades de depósito. Isso sem falar na parte de cripto. Então, assim, a minha pergunta é mais ou menos o seguinte. Quando a gente teve há quase 10 anos atrás a Cielo aqui, que veio pela primeira vez e fez o pessoal do B2C entender como é que funcionava o mercado inteiro, lembra dos fantasminhas, dos monstrinhos da Cielo? Cada um deles representava uma das partes do sistema financeiro. Então, você tinha adquirência, subadquirência, bandeira, etc. Então, eles começaram a explicar para as pessoas como é que funcionava. Por quê? Porque eles queriam vender maquininha, eles queriam fazer com que tudo aquilo acontecesse. Eu acho que o nosso mercado hoje, a gente tem muitas empresas querendo entrar, tem as grandes também, o mercado Bitcoin, que eu sou apaixonado, a Binance e tal, mas ninguém está explicando para a população geral como é que funciona. E qual que é o erro disso para mim? O erro é que a gente já viu funcionar do jeito certo. Pix. Sim. Banco Central. Cara, o Pix é praticamente cripto. Só não é cripto porque não está na blockchain. Mas é tudo que o nosso mercado fez acontecer. Assim como o Drex vai ser, assim como o Open Finance está sendo agora, tudo perfeito. Mas não tem ninguém explicando. Então, assim, dado esse parênteses gigantesco que eu fiz, não existe uma dificuldade, na sua opinião, de fazer o pessoal entender como é que isso funciona para poder ter não só adaptabilidade, mas um percentual de pessoas que estão possivelmente adeptas ou à vontade com entrar nesse tipo de mercado, dado a falta de informação e de simplicidade do mercado? Olha, Jorge, eu vou falar o que pode parecer contraditório aqui. Porque eu tô falando o tempo todo, né? É importante a gente ter informação de qualidade para levar para as pessoas, valorizo muito isso e tudo mais, mas eu posso te falar a verdade? Escalando, se você quer escalar mesmo, né, rápido, criando uma empresa, quando você cria uma startup, você não cria para daqui 50 anos só. Entendeu? As pessoas, elas não querem aprender. Então, para a pessoa, não interessa como eu tô fazendo a transação 24/7. Ela quer que eu resolva a dor dela. E eu, como empresa, eu vou resolver a dor de taxas mais baratas do que um banco tradicional, do que uma PayPal, do que uma Wiser. Eu vou resolver o problema que o cara ele não consegue um suporte 2 horas da manhã numa terça-feira.
Eu vou resolver o problema do imigrante que tá lá na Europa sem receber dinheiro da família, porque é sábado. E isso aconteceu com meu primo, tá? Meu primo, ele mora lá na Europa, o Rafael, né? Inclusive, ele já falou que vai ser o primeiro a utilizar a minha empresa, porque quando ele foi pra Europa, aliás, do Brasil pra Europa, o cartão dele não funcionou lá, na primeira compra. Aí ele lascou, e era sábado. Ele não levou dinheiro físico. Ele ficou 3 dias com uma bolacha, porque ele tinha 5 euros no bolso. 3 não, 2, né? Foi até segunda-feira. E ninguém conseguia enviar dinheiro pra ele. E é um ser humano comum, sabe? E ainda é um médico, né, e tudo mais, é uma pessoa informada. Comum que eu digo assim, mas é uma pessoa informada. E eles não têm noção, né, de que já é possível você fazer essa transação de dinheiro. Agora me fala, imagina eu chegar pra minha tia, ele pediu dinheiro na época pra mãe dele, né, minha tia, e falar assim, tia, tem como você mandar o dinheiro pro Rafael. Você vai pegar uma chave de 32 dígitos com letras aleatórias, mas se Imagina, você errar uma impossível. letrinha, você vai perder o seu dinheiro É pra por sempre. isso do Web 2.5, né? Você tem que ter algumas coisas, Exato. login social, tal, só que é pra depois fazer dupla Ela verificação. nunca ia fazer isso. Exatamente. Então, assim, mas se eu chegasse pra ela e falasse assim, tia, o negócio é o seguinte, tem uma empresa aqui que eu confio nela e ela faz transferência igual a Wiser, que era que ele usa, né? Usa até hoje, inclusive. Eu acabei de voltar da Itália agora, fiquei 15 dias lá, usei o Wiser direto. É a mais famosa. E aí, ele sempre usou essa empresa. Eu falasse assim, ó, tem uma igual a Wiser aqui, só que ela funciona 24/7. Você acha que ela vai me perguntar como? Ela vai falar, ok, é de confiança? É, então vem Quantos cá. cliques? É difícil de mexer? Exato. Gostou das propostas? Vamos lá, Raquel, 30222, tá ligado? É tipo isso. Mas assim, e tá faltando isso. Na verdade, brincadeiras à parte, mas tá faltando isso, né? A gente sabe hoje, quem tá no mercado há bastante tempo, sabe que já tem soluções muito práticas em poucos cliques para poder fazer isso acontecer. A própria Coinlivre, cara, você tá falando de investir em precatório, antecipação de recebíveis, em tornado de carbono, coisa assim, são Eu 3 trabalho com cliques só. precatório também, viu? 2, 3 cliques no máximo você faz acontecer. A gente digitaliza qualquer tipo de ativo. Eu sou a pessoa que cria o ativo a partir do ativo original. Então não é difícil de fazer isso acontecer. Mas a nossa plataforma é construída para o investidor qualificado. Então normalmente a gente está falando do VC direto, não de uma pessoa normal. E eu acho que eu sinto falta de uma coisa parecida com o que eu faço, mas para uma pessoa normal. Comprar pão de queijo. Para poder, sei lá, quem dera, em pouco tempo, sacar o Bolsa Família, ou um voucher educacional, um voucher de saúde, para poder, já que está na blockchain, poder dedicar aquele dinheiro especificamente para a saúde, ou o Bolsa Família especificamente para a parte de alimentação, moradia, etc. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa que gostaria de ver isso acontecer. Eu não vi ainda. Eu não sei onde isso está. Você acha que tipo, o teu projeto consegue trazer mais perto da população uma oportunidade de fazer isso acontecer? Sim. Aproximar os dois lados, né? É o que eu falo, Jorge, como empresária, né, que já que eu entrei muito nesse ramo também de empresária, no caso, uma coisa que eu aprendi é o seguinte: não adianta. O empresário, ele surge para resolver o problema de alguém, de algumas pessoas, de algum grupo de pessoas, Sim. de empresas também, né, e tudo mais. O como não interessa. O como é interno. O que interessa é o quê. O que é Até porque externo. ninguém sabe como é que o Pix funciona. Então, Ninguém precisa saber como é que o Pix funciona. Ele só tá lá e exatamente. funciona, acabou. Então, assim, a gente vai ficar aqui no educacional, acho importante a gente falar sobre isso também, mas quem que vai se interessar pelo porquê, como, aliás, né? As pessoas que vão levar outras soluções para outras. Agora, quem tá recebendo um produto, se ela não quiser saber de cripto, ela não vai saber, ela não vai assistir um Metacash, ela não vai assistir um programa de televisão falando Claro. disso ou ouvir no rádio, Claro. entendeu? Então, assim, o como realmente fica pra cabeça de quem quer fazer acontecer, entende? E essa questão de informar as pessoas, né, igual você tá falando e tudo mais, infelizmente eu vejo isso como um processo de décadas pra escalar de verdade, sabe? Ou contar com uma empresa de grande porte para poder começar, por exemplo, né, quando você tem o Mercado Pago ou o Nubank, com a capacidade de você colocar lá Ethereum, Bitcoin e tal, eles gastarem alguma grana para poder educar você sobre o que é isso. Se você, que nem a Cielo fez, como eu dei agora como exemplo, se isso não acontecer, Você deu um exemplo muito bom agora. e também você tem o próprio governo com o Drex. Né? Porque Uhum. ainda que o Drex vá ser feito e não vai chegar pro dia a dia do brasileiro por mais uns 3, 4 anos, ainda que comece agora no começo do ano que vem, a não ser que você tenha grandes instituições fazendo propaganda sobre como é que isso funciona, assim como foi com o Pix, com o Open Finance e etc., é difícil, né? Contar com startups para poder fazer esse marketing para atingir o público. Não faz. Jorge, você deu o exemplo da Nubank. Nubank colocou cripto lá, né? Vamos colocar uma aspas aqui, Bem tá? entre Não me aspas. entendam mal. Colocou cripto lá. E aí, teve um amigo meu
Na verdade, um amigo de um amigo, né? Ele chegou um dia pra mim falando assim: Raquel, você que tá mexendo com cripto, vi que chegou uma notificação aqui da Nubank, agora eu posso investir. Quanto você acha que eu coloco nesse negócio aqui? Vale a pena? Eu falei assim: olha, ô Edu, se você quer investir em cripto, eu aconselho você ir pra uma corretora, né? Não é tão difícil, eu posso te disponibilizar aulas aqui, te ajuda, é muito tranquilo. E pra gente é tranquilo de ensinar também. Não é tão difícil você querer só comprar. Não tô falando da cara tradear, entendeu? E ele falou assim: ah, mas qual que é a diferença? E aí eu expliquei a questão da carteira, né? Enfim, custódia e tudo mais. E aí ele falou assim: ah, Raquel, eu tô vendo que eu vou pagar uma taxa a mais e tudo mais, tem essas diferenças, mas eu vou por aqui mesmo. Ok, escolha dele. Investiu. Se eu chegar. Isso já tem um tempo, já tem mais de ano. Se eu chegar pro Edu hoje e falar assim: Edu, o que, que é Bitcoin mesmo? Não vai saber o que, que é. Então, pode vir qualquer empresa que não adianta. Mas Não até uma brincadeira adianta. agora. Ô, Jean, tu que tá aí ouvindo aí no fundo. Vamos lá. As frases, né? Entre aspas. Você que tá mexendo com cripto. Não parece a mesma coisa assim? Você que é o usuário do Uber. Não parece que a gente tá falando de drogas ou alguma coisa ilegal? Na moral. Pra mim, vocês estão falando japonês. Entendeu? Mas essa é a dificuldade. Isso que, mano, o Jean tá me ouvindo falar sobre isso. Ele, pô, a gente tá aqui gravando, sei lá, tem uns 7, 8 episódios. Não, mais, já uns 10 episódios. Tá me ouvindo falar o tempo inteiro. E ele é interessado, ele quer. Mas não parece uma coisa muito distópica. Imagina a dona Maria, dona de casa, tal, sei lá o quê, que tá recebendo, sei lá, a aposentadoria dela de certa maneira. Imagina, botando INSS. Puta, meu Deus do céu. Sem falar sobre poupança, essas coisas, você perdendo dinheiro pro Estado. E a gente tem soluções tão fáceis e práticas para isso, mas ao mesmo tempo tão difíceis de se explicar para uma pessoa mais tradicional. Cara, se tem alguém que tá aqui do meu lado, gravando todo santo dia, que, honestamente, eu mesmo ouvindo isso, dei risada aqui, falei assim, "Pô, parece que a gente tá mexendo com coisa ilegal." Sim. Imagina uma pessoa, pô, uma dona de casa. Parece pior ainda. Mais difícil ainda era acessar aquilo. A dona Maria, dona de casa, pô, eu não sei, ela não tem um laptop, ela não tem um computador. Uma parte das vezes. O filho vai ter o celular, claro, às vezes dois celulares ele pode ter. Ele pode ter nem renda para isso, mas muitas vezes ele tem 2 celulares. Mas essa dona de casa ela não vai chegar pro filho: olha, você abre uma conta pra mim na Binance? Não vai. Não sabe do que se trata. Como? Mas mesmo, o que eu quero dizer é que mesmo quando a pessoa se interessa por causa de uma grande empresa, né, igual você falou, de bancos e tudo mais, ela só quer saber de ganhar dinheiro. Entendeu? Tipo assim, não, eu vou investir em Bitcoin porque alguém falou que é legal, agora tá fácil de fazer aqui na Nubank, eu tô na minha zona de conforto, ou no Mercado Pago, ou não sei lá onde, e eu quero só o resultado disso. O que é bizarro, porque você não bota seu dinheiro no Itaú pra ganhar dinheiro. Os bancos foram feitos para você ter segurança que seu dinheiro não vai Sim. ser roubado. Tradicionalmente falando, né? O banco chama banco, não sei se vocês sabem, banco chama banco, porque lá, há centenas de anos atrás, os comerciantes colocavam um banquinho, tá? Um banquinho, e guardavam o dinheiro deles, as moedas de cada um dos reinos, dentro deste banco. Então foi chamado de banco, o lugar onde você armazena a moeda fiduciária, a moeda fiat. Isso há centenas de anos atrás, tá? Então o banco, ele é visto como o lugar onde você pode guardar seu dinheiro de maneira segura. Só. Para você mudar dessa teoria pro agora a gente tem que botar o dinheiro num lugar onde rende esse dinheiro, tal, sei lá o quê. E por isso talvez a propaganda do Nubank e do Mercado Pago de deixa o dinheiro com a gente que vai render tanto por cento de CDI, alguma coisa assim, demora para poder virar isso. Imagina para virar disso pro deixa em cripto, cara. Exatamente. Na verdade, Jorge, eu já vejo que muita gente já vê que tem que investir, entendeu? Isso já é um pouco tradicional. Por exemplo, vou investir em imóvel, vou investir ter o tio do terreno, né? Ou senão vou colocar na poupança as pessoas mais antigas, né? Vamos assim dizer. Falam isso, né? Já vem não só como uma segurança, mas uma forma de, vamos dizer, render ali, investir. Só que, na verdade, essa pessoa que acha que está investindo, deixando também ali no banco, a maioria não sabe o que é inflação. Então, rendendo 7% no ano, na poupança, a pessoa está achando que está no lucro. Porque ela não sabe o quanto que o dinheiro está perdendo para a inflação. Entendeu? A pessoa não sabe o que é taxa de juros para saber se vale a pena uma renda fixa. Se você for pegar lá quanto que aquilo rende, não rende, você está perdendo dinheiro. E INSS hoje, você está perdendo dinheiro pro governo. É uma tá pirâmide. Tá falando de cripto, é uma pirâmide. Totalmente. Até para poupança, não faz nenhum sentido. Não, e você viu que a Previdência agora tá querendo entrar no Bitcoin. Você viu isso? Pelo amor de Deus, cara. Mas eu acho que é uma solução. Eu acho que é uma solução, porque se não... Mas nas mãos das pessoas erradas, dos gestores errados, não adianta, né? Você bota um Campos Neto para poder cuidar disso, maravilhoso. Sim. Então todo mundo ganha dinheiro. Inverte-se a lógica da pirâmide. Você não precisa de mais gente jovem para trabalhar para mais gente velha.
se botasse em Bitcoin. Mas, infelizmente, ele É porque o nunca vai... Bitcoin só Na minha valoriza, opinião, né? por mais que ele seja um gênio e mereça um Nobel da economia, esse cara não vai convencer um Estado a colocar o dinheiro lá num ativo que não é um ativo estatal e que pode valorizar por causa justamente dessa alocação massiva de capital. Ele nunca vai conseguir. Infelizmente, a gente tem um governo bem retrógrado. Olha, o nunca eu não sei por uma questão. Assim, primeiro que nunca diga nunca, né, na vida. Eu tenho essa frase na cabeça. Mas Trump, por exemplo. Trump vence as eleições. Se Estados Unidos entra forte, o cara quer fazer reserva estatal do governo americano com isso. Você acha que se um Não país... só ele, né? Muita gente partido republicano falando a mesma coisa. Exato. Senadores, Muita gente. prefeitos, vamos dizer assim, né? De Então, cidades assim, é um peso muito grande. Quando foi El Salvador, poucas pessoas se importaram, vamos assim dizer. Pô, é El Salvador, tem gente que nem sabia que existia uma El Salvador no mundo. Então, assim, dane-se. Agora, se vier Estados Unidos, eu não vejo como Brasil ou qualquer outro Não dá pra país ignorar, que né? seja, pelo menos de direita, né? Hoje não, mas, né? Enfim, um país que já esteja com o governo de direita queira fazer isso. Entende? Vou fazer uma pergunta. Ainda que você tenha, você mencionou há pouco tempo atrás, né? Um Trump da vida versus um Biden da vida que está acontecendo agora, então, republicanos versus democratas. É impressionante como, se você tem um lado falando alguma coisa, tipo assim, um republicano entra e fala assim, pró-armamentismo, por exemplo, né? Então, comprem suas armas, defendam as suas casas contra outras pessoas, tal, sei lá o quê. Aí você tem uma resistência muito grande do outro lado que fala, não, eu sou contra isso, não vou fazer. Estou falando de um assunto tenso. Falar de posse de armas, tal, de defesa pessoal, uma coisa mais tensa. A gente podia falar de vários assuntos tensos aqui, como aborto, tal, drogas, liberação, enfim. Agora, você imagina quando você fala de uma coisa muito mais palpável para as pessoas, como o dinheiro delas, né? A poupança delas. E vou até dar um exemplo de uma coisa que aconteceu não, que me foi ensinada por um professor meu na época do cursinho. Ele falava, é muito melhor você deixar o dinheiro na sua casa do que deixar na poupança. Eu falei, como assim? A poupança pode render pouco, mas deixar debaixo do colchão não faz nenhum sentido. E o meu professor falou o seguinte, deixa o colchão debaixo do... Deixa o dinheiro debaixo do colchão. No dia 5, dia 4 do mês, você economizar dinheiro, vai comprar um carro, um eletrodoméstico. Leva uma sacola de dinheiro. Quanto você consegue de desconto por estar pagando em dinheiro? Tanto. Ele falou assim, eu aposto com você que esse tanto é muito maior do que a somatória que você teria conseguido com o dinheiro, com o rendimento da poupança ao longo desse tempo. Então, o desconto para você ter o dinheiro em espécie é maior do que a rentabilidade da poupança. Bom, tendo dito isso, é muito difícil ensinar para as pessoas como é que o dinheiro funciona. Como é que juros funciona, como é que a inflação funciona. Porque na maior parte da cabeça das pessoas, e olha que assim, eu sou administrador / economista aí de formação, mas eu entrei na faculdade sem saber o que era juros simples ou composto. Isso é o básico de qualquer pessoa de ensino público ou privado. O ensino foi privado, não sabia nada, sabia fazer conta de matriz, mas não sabia o que era juro composto e simples, tá? Então assim, esse é um assunto muito tenso de se explicar. Como é que a gente traz esse tipo de educação, a exemplo até do Macielo da vida, tentando explicar para as pessoas como é que funcionava a maquininha, como é que você traz esse tipo de informação? Nem vou entrar no ponto cripto agora, para que as pessoas se acostumem com alguma coisa nova, como foi o Pix aqui. Qual é a dificuldade disso? Porque você tem uma startup, afinal das contas você teve uma ideia legal, ótima. Eu tenho pelo menos 2 empresas minhas que eu adoraria fazer parceria contigo para poder fazer acontecer, mas ainda assim volta a pergunta, como é que você convence as pessoas normais a utilizar esse serviço ao invés de fazer o que elas estão acostumadas a fazer hoje? A questão é, você vai dar o mesmo resultado para ela, que é o quê? Transferir dinheiro para fora do país, cross-border, né? Só que com benefícios. O órgão do ser humano que mais dói é o bolso. Concorda? Se você chega para ela e fala assim, ó, na PayPal você vai pagar 4,5% de taxa aqui na sua transação, na minha você vai pagar 0,5%. Eu usei esse exemplo ontem para um cliente meu. Acabou. Mas tá bom. Mas como é que você fala isso para a pessoa? Uma coisa é você falar para o B2B, direto, numa reunião. Outra coisa é uma pessoa normal. Cara, a gente tá falando de marketing e propaganda. Não, é claro que é mais simples. É ainda mas mais você fácil. precisa de dinheiro para poder chegar até ela. Ah, entendi o que você quis dizer. Esse que é o ponto. A Sim. dificuldade aqui está no CAC, cuja questão do cliente, ou do consumidor. Se eu pensar assim, é ter a chance de poder explicar para essa pessoa essa mensagem por um tempo de tantos minutos para ela poder entender tudo aquilo, é caro pra caramba. Posso te falar É que difícil não? de reter. Como é que não? resolve isso? Seguinte, o meu foco, a gente vai... A OTI, ela não se posiciona como uma nômade, por exemplo, onde tá o Will Smith lá, né, falando pro povão, sorrindo e tudo mais. Como que marcas de luxo se posicionam hoje? Coloca uma pessoa séria,
uma pessoa, cores que são um pouco menos acessíveis, né? Vamos dizer assim, umas cores mais neutras, melhor dizendo, para passar uma sensação de inacessibilidade, né? E isso começa a gerar interesse nas pessoas. Por exemplo, o Banco Safra, entendeu? Então, o nosso posicionamento é um posicionamento de luxo, porém unindo com... Por isso que também é uma inovação também até meio que de marketing, assim, vamos dizer, né? De certa forma. Poucas pessoas fazem isso. Só que se a gente tem um posicionamento de luxo de uma startup, né? Que geralmente startups estão por povão, que não sei o que, igual o Will Smith aqui que eu falei agora lá da Nomad. O que a gente visa fazer? A gente vai usar esse brand de empresas para atrair as pessoas pequenas, falando que ela pode ter a mesma coisa que uma baita empresa está utilizando, né? Porque hoje, por exemplo, eu já tenho um banco que vai entrar. Um banco famoso aqui no Brasil, tá? Para transacionar dinheiro entre a gente. Que fica Que lá em você não Alphaville. pode falar ainda. Não. Fica lá em Alphaville. Então, esse banco vai transacionar pela gente. Imagina eu falando, ó, o Banco X tá fazendo as transações de todo o e-commerce dele aqui com a gente. E sabe o que é o melhor? Por mais que a gente seja um produto que poucos podem, né, teoricamente, um produto de luxo, né, não é para todo mundo, a gente vai abrir aqui durante X dias numa taxa ridícula aqui para você também poder utilizar e testar. Depois você aumenta um pouco a taxa. O cara que é meio desfavorecido ali, vamos assim dizer, ele já vai ter testado, ele já vai ter ali. Quando você tem um primeiro contato com o cliente, é muito mais fácil de você manter ele do que você conquistar. Então, você utiliza a prova social de sucesso, que são pessoas grandes, por exemplo, um banco, ou pode ser um grande empresário, ou uma grande empresa também. E o fato de eu estar nos Estados Unidos é estratégico. Seria muito melhor para mim abrir a empresa no paraíso fiscal, Dubai, por exemplo, 0% de imposto. Por que eu abri nos Estados Unidos? Porque brasileiro ama gringo. Você já viu quando um americano vem aqui no Brasil, como é que todo mundo fica, que não sei o quê, não sei o que lá, né? Então, se você chega falando assim, ó, tem uma empresa americana, que é uma brasileira que tá aqui na frente dela também tocando essa empresa, né? Trazendo para o Brasil, para alguma classe selecionada aqui no Brasil, para fazer transações, como bancos, por exemplo. E o melhor, a gente vai estar 30 dias aqui aberto para você utilizar pelo preço X, que é 5, 6 vezes mais barato do que uma empresa que você já utiliza para mandar dinheiro pro seu primo lá fora. Cara, e tirando um pouquinho da parte técnica, é uma startup, no final das contas, você é uma das fundadoras, ou a fundadora. Como é que tá o período de vocês agora? Você me falou que você está na parte do MVP, mais ou menos isso, certo? E como é que tá? Você está usando bootstrapping, você está pegando investimento agora? Em que fase que vocês estão? Até porque a maior parte do pessoal que assiste a gente, ele é B2B, são empresários, são empreendedores, ou o cara tá aqui para poder aprender um pouquinho mais do mercado, ou tá para investir. Esses são os dois principais públicos que a gente tem aqui. Então, supondo que tenham pessoas aqui assistindo que estão interessadas em investir no negócio de vocês, que momento que vocês estão agora? Vocês estão precisando de capital? Você está usando o bootstrapping teu dos seus sócios e vai aguentar com isso, porque que seria a melhor estratégia, né? Não pegar investimento, pegar no máximo crédito subsidiado, mas não investimento, para poder aguentar até um Series A. Qual é o momento que vocês estão agora? O que vocês precisam? Qual é o gargalo de vocês? A gente está na fase seed, né? Porque realmente está desenvolvendo ali o MVP e a gente vai começar a captar leads enquanto a plataforma não termina para o pre-launch, para entrar ali no MVP. O MVP vai começar em dezembro, é a previsibilidade ali que a gente tem, né, de tempo, a nossa meta. E, na verdade, o Giorgio, eu sou muito criteriosa com sócio. Eu tentei colocar 4 sócios na UTI e tirei os 4. Então, hoje eu tô sozinha como sócia na UTI, entende? E nessa jornada que eu tentei 4 sócios... 100% é seu, essa empresa? 100%. Isso é bom. Mas aí, o dinheiro tá vindo de onde? É bootstrap teu? Meu, capital meu. Tá botando dinheiro seu para poder fazer a empresa. Meu. Isso é muito bom. Até porque se quem eu não entrar confio no meu agora, negócio... sendo smart money ou não... Exato. Então, assim, eu não preciso de investidor, vamos combinar. Só que eu não nego o investidor, porque isso acelera muitos negócios. Só que você vai precisar bons parceiros smart money para poder expandir o máximo possível. Até porque você precisa de gente sabendo do que você está fazendo. Não tem o que fazer. Exatamente. Gente, assim, não adianta só empresa. Tudo bem, eu tenho bons parceiros que falam para os clientes deles. Ótimo, você pode integrar a plataforma, você pode fazer um white label da tua plataforma, não tem importância. Exatamente. Mas ainda assim, esse esforço comercial ainda tem seu preço. O CAC é muito menor, vamos dizer assim, por cliente final, né? Do que um CAC de pegar o cliente final direto via uma mídia social. Fato. Mas ainda assim, você precisa de capital para isso. Você consegue aguentar isso no bootstrapping até chegar nesse momento? Ou vai ter uma necessidade aí num curto, médio prazo de pegar investimento para poder fazer isso acontecer? MVP eu tô 100% garantido, tipo, tranquilo. E entendeu? o POC? Agora, para pegar a atração, né? Isso eu já tenho os cálculos, lógico, o financeiro já fez e tudo mais.
Só que eu gostaria de potencializar mais isso. Eu posso fazer sozinha, mas eu gostaria de potencializar. Só que, George, é o que eu falei, eu já neguei sócio investidor na fase seed, que é uma coisa muito difícil de acontecer. Geralmente só pegam no MVP, né? E eu tive um investidor que eu neguei. Por quê? Com as experiências que eu tive de tentar trazer sócios pra cá, que não eram investidores, eram pessoas que eu conhecia, que eu achei que teria Sim. potencial e tudo mais, e não tem nenhum remorso em relação a nenhum deles. Só que por que aconteceu de eu falar assim, ó, vamos cada um seguir o seu caminho e tudo mais? Porque eu vi que a pessoa não compra o mesmo sonho que eu. E às vezes você começa a carregar a pessoa. E sócio é pra dividir problema. É pra dividir problema. Porque se for pra dividir só o oba-oba, não tem porquê, né? Não existe isso. Então é a parte boa e ruim. Então, nesse caso, eu preferi seguir eu mesma, porque a pessoa ela só queria a parte boa, ela não queria dividir o problema, né? E isso significa que ela não compra os mesmos sonhos que eu. E eu sou uma pessoa. Ou seja, era um sócio investidor, não sócio operacional. Era um sócio, sem Basicamente isso. investimento O cara mesmo. botou dinheiro. Não, mas hoje eu busco um sócio investidor, George, justamente por esse período de tração, principalmente. Só que, George, não é qualquer sócio investidor. Porque o meu negócio não é dinheiro. Se eu quiser dinheiro, se eu precisar, uma hora, não, eu vou precisar de mais, eu E não por vou que estar não um Shark capitalizada. Tank da vida? Por exemplo, tô dando um exemplo aqui, porque tem vários. Você pode falar de anjos. É porque não é anjo agora que você precisa, é outra história. Mas enfim, se bem que um anjo americano é outra Sim. história, porque o valor é muito maior, né? Mas de Exato. qualquer maneira, por que não um Shark Tank da vida pra poder começar? Teria Nem que que ser seja um pra poder- Shark Tank americano, né? Não É. tem CNPJ. É, Então é um que o pouco- foda é isso, né? O valor do real aqui, porque assim, crescer uma plataforma dessa não dá pra fazer. É que nem a Wise, não dá pra fazer em um país. Uhum, Você tem que dar uma. Tem que abrir, tem jeito. exatamente. Até pra ter solução B2B, B2C, B2B2C, ou o B2I, que eu gosto de chamar, né? O Business to Investor, que também, claro, é o que vai mais botar dinheiro ali sem querer nada em troca em relação à equity. O cara ou vai ter revenue share ou vai ter um percentual da receita da operação que você está construindo Sim. lá dentro. Então, enfim, para você poder chegar até esse pessoal, não tem jeito. Precisa de algum dinheiro para poder chegar lá. Exatamente. Tá nesse momento, não tá nesse momento? Olha, eu acredito que não, eu tô bem tranquilo. É porque até o raciocínio ali que eu ia concluir é o seguinte: eu realmente não quero, não tô interessada agora, nesse momento, em dinheiro. Eu ainda penso na possibilidade de ter um sócio agora pela experiência, sabe? Porque por que eu tirei um sócio que queria entrar e eu não aceitei o investimento dele? Primeiro, que também não era um investimento que ia fazer muita diferença, entendeu? No negócio. Segundo, que mesmo se, não, mas vai ajudar. Ok, mas não paga o que eu vi que poderia acontecer. Que é o quê? Eu ter mais experiência, mais visão do que o próprio sócio investidor, entendeu? E aí eu comecei a falar, não, isso aqui não vai dar certo, eu não posso abrir, né, que é uma disponibilidade que eu tenho ali, 20% da minha empresa, até, né, 20%, para dar um poder de decisão para uma pessoa dessa, né, que eu tô vendo que não vai bater muito com a minha e que talvez é aquela frase, né? Se você não é arrogância é isso, mas se você tá numa mesa onde você tá ensinando só, sai dela. Entendeu? Então, quando eu busco sócio investidor, eu quero um sócio que esteja muito mais experiente Aí é que melhor eu. pegar crédito subsidiado, que é Exato. muito mais barato. Exato, Um exatamente. sócio hoje, em governos petistas, normalmente tem expectativa de 25% a 30% de retorno ao ano. Né? Sem muita tolerância. Pô, 25%, 30% ao ano, você faz 2% ao mês, você pega muito crédito subsidiado aí. Eu sei porque eu trabalho com isso. Pegar FINEP, BNDES, isso é parte do que eu faço. Cara, é 1000 vezes melhor você pegar crédito, ter Exatamente. 2 anos para começar a pagar, para depois, do que pegar um sócio. Exatamente. Porque esse banco, vamos dizer assim, a FINEP, não vai optar por controlar seu negócio e nem opinar no seu negócio. Ponto. É melhor pegar dinheiro de crédito do que pegar dinheiro de investidor. Nesse caso, eu estou Exatamente. totalmente de acordo contigo. Exatamente. Só que as pessoas não veem muito assim, né? Acha que só porque é investidor vai sair entrando em qualquer negócio, quem tá de fora, Pois né? é. E não é. Quando você busca um investidor, você tá buscando a experiência A do pessoa cara, é o meio assim, tipo assim, networking do não, cara. eu não vou pegar dívida, eu pego investidor. Gente, quando você pega investidor, você tá A assinando... responsabilidade é a mesma. Quando você faz um contrato de mútuo conversível, não tem jeito. Você tem uma dívida com aquele cara, de uma maneira ou de outra. Fora que você tá abrindo mão de poder de decisão e tantas outras coisas. Então, assim, quando eu falo para muitas startups aqui, pô, dado o que você precisa e quanto você está disposto a pagar, é melhor você pegar uma dívida com uma taxa muito baixa do que um investimento, o cara fica assim. Exato. Mas é porque as pessoas não É têm só fazer cuidado conta. com o dinheiro Só do fazer outro. conta. Não dói, né? Por isso que eu falo, é o bolso do outro, não é o dele, não é o órgão dele, entendeu? Então as foda. pessoas pensam assim, mas é uma grande responsabilidade você pegar dinheiro com o investidor. Muito mais. Só que no Brasil também a gente tem uma crença muito grande a respeito de dívida, né? As pessoas morrem de medo de dívida. Nossa, que não sei o quê. Mas se você for pegar os maiores empresários do Brasil até, né, que já entenderam o game, os caras estão muito endividados. Nossa, Agora começa a falar isso pra qualquer pessoa. Quando eu fiquei sabendo disso, foi um choque.
quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais dívida ela tem também. E quando ela tá com dinheiro em caixa, Sim, é mas quando tem ela dívida mais boa e dívida pega ruim, né? O dívida. ponto é assim, só que as pessoas não sabem que tipo de dívida contrair Exato. e como alavancar. Até porque, puta, vou falar uma coisa mais técnica aqui agora, mas quando você faz o valuation numa empresa, tem alguns tipos de dívida que contam positivamente para sua empresa. Né? No valuation dela, do valor que a sua empresa tem. Pegar dívida de algumas maneiras vale muito a pena. Do outro lado, abrir mão de parte da sua empresa por dinheiro inserido não vale tanto a pena quanto do outro lado. A exemplo de, se você pegar um certo investimento agora e abrir mão de um certo percentual seu, dependendo de quanto você abrir o seu percentual, você vai impedir a sua própria empresa de pegar outros investimentos no futuro. Então, a gente fala sempre de Series A, Series B e tal, só que. Então, dependendo do fluxo de capital necessário para uma empresa crescer, gente, se você abrir mão de muito da sua empresa no começo, percentual da sua empresa, né, para outros donos, você não vai conseguir investimentos grandes no futuro, será crescer. Esse é o problema. É por isso que às vezes vale muito mais a pena pegar um empréstimo do que pegar um investimento. E muitas vezes, dependendo do programa que você tá, vale muito mais a pena um crédito subsidiado do que qualquer outra coisa. Então, assim, é uma decisão que toda empresa tem que fazer. Não tem jeito. Até as startups, tá? Startup não tá travada só em ter investidor anjo, aí depois um pré-seed, pós-seed, né? Pós-POC, inclusive, aí depois Series A, Series B. Você não tá travado a isso. Tem várias maneiras de fazer isso acontecer. Porque senão você pode acabar caindo na armadilha de chegar no momento que até que você esteja crescendo pra caramba, você não consiga mais pegar investimento porque você não tem percentual para dar. Exatamente. Pode até perder o controle da empresa, né? Ficar comendo 51%. Só que às vezes a pessoa nem pensa no valor da própria empresa. Não entende o valor do equity, entende? Isso acontece muito também. Então, quando você está entrando num negócio, isso é muito importante também, Jorge. Assim, CNPJ, ou IAN, igual aqui no caso, é igual filho. É uma pessoa. É uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa. Principalmente no Brasil, né? Você tá tão vinculado com aquilo. Exato. Porque você acha assim, o CNPJ não, ele tá me isolando da pessoa jurídica, né? A pessoa física e a pessoa jurídica estão isoladas. Não estão isoladas. As pessoas não dão Aqui no valor. Brasil não é assim. Eles falam assim, ah, não, a PJ tá pagando. Toma aqui jantando, a PJ tá pagando. E às vezes a PJ é da pessoa. Eu falo assim, gente, atrás do CNPJ tem o CPF, tá? Então, assim, tá totalmente errado seu fluxo de caixa, tá totalmente errado seu financeiro. Você ainda não entendeu quando é pra usar um, quando é pra usar outro, entendeu? E você não tá dando valor pra sua própria empresa, né? Porque quanto mais dinheiro você tem dentro da sua PJ, que deve ser, inclusive, mais rica do que o seu CPF, Claro. né? Tem gente que acha que o sócio é rico e a empresa ser pobre. Não, você Não. só se torna Nossa. rico depois que a sua empresa tá rica, porque ela é mais rica que você sempre. Sempre. É onde você tem que ter mais dinheiro investido, entendeu? E não é assim a nossa cultura. Não sente quando o dinheiro é da PJ. E é por isso que eu vejo, né, um grande problema de mentalidade do brasileiro. O câncer do Brasil é a mentalidade do brasileiro. Foi por isso que você abriu a empresa lá fora? Foi por posicionamento, estratégia de marketing, igual eu tinha falado. Acredito que é mais fácil de alcançar. Imposto, né? Eu também tenho vontade de estudar a possibilidade de mudar minha residência fiscal. E também, assim, negócios nos Estados Unidos, quando eu fui estudar sobre a possibilidade de abrir lá, ao invés de abrir no paraíso fiscal, eu comecei a ver como que é a competitividade americana, entende? Poxa, é o país mais capitalista, vamos dizer assim, do mundo, né? E eu comecei a ver como que funcionam as empresas aqui, entende? E é absurdo. Muita gente tem medo de ir pra lá até, porque fala assim, é muita competição. Só que quem tem um perfil de risco igual o meu, eu sou uma pessoa que tem um perfil de risco muito alto, isso é muito bom. Porque você começa a correr riscos mais altos, né? Aquele negócio, high risks, high rewards, né? Rewards, né? Então, você começa a receber recompensas muito mais altas. E uma pessoa que é estimulada por resultados, ou uma pessoa jurídica ou física que seja, né? Mesma coisa, igual a gente estava falando, ela vai se dar bem nos Estados Unidos. Entende? Então, eu decidi ir pra lá também por causa disso, pra me tirar da zona de conforto. O mindset de lá é muito bom. Sim, Se eu sim. puder dar uma dica pra você, abre em Dubai com filial nos Estados Unidos. Pronto. Você tem 2 anos sem pagar nada de imposto, nada de tax. Dubai E com uma filial zero. nos Estados Unidos. Aí você reconhece a receita baseada no continente que você tá. Sim, Aí sim, é mas maravilhoso. isso aí eu A acredito até que empresa é seria... americana, mas você tá reconhecendo a receita lá. mas seria até mais Mesmo pra CNPJ longo com filial. prazo. Senão é muita burocracia. Mas enfim, eu tô falando isso porque a gente tá fazendo isso agora com outro cliente meu, com a Soul Prime. Inclusive teve aqui, você já conhece, do Fabiano, tá? A gente tá fazendo a mesma coisa agora. Mas enfim, vou deixar esse último momento, a gente sempre faz assim, ó. Momento final, você, a câmera, você. Faz o seguinte, deixa os arrobas da tua empresa, pro pessoal que se interessou para poder fazer algum tipo de parceria, para virar cliente. Enfim, de qualquer maneira, deixa sua mensagem
E até porque fazer um corte legal, né? Eu sempre coloco pra cá, mas a câmera não tá mais aqui, né? A câmera tá aqui agora. Mudamos o lugar da câmera agora. A câmera ficou aqui. Então, enfim, você e a câmera, fica à vontade, deixa os arrobas de vocês. A gente vai colocar isso na descrição e também no GC, porque agora a gente tem GC, ficamos chique. Tá chique Então, demais. vou botar no GC aqui embaixo, para vocês poderem se conectar. E eu quero agradecer, antes de qualquer coisa, todo mundo que ficou até aqui. Gente, não esquece, curte, compartilha, ativa o sininho, 2 vezes por semana, terça e quinta-feira à noite, para vocês poderem assistir, entender um pouquinho mais do mercado, para vocês que sempre, assim como eu, estão sempre ligados nas redes sociais, seja elas quais forem. Eu, no meu caso, muito mais Instagram e depois YouTube, para poder assistir conteúdo e se educar mais. O meu começo foi assim como você falou, era conteúdo de coreanos, sul-coreanos, traduzidos para o inglês, para eu poder aprender um pouco sobre blockchain em 2016, 2015. Então, assim, vocês que gostam de aprender um pouquinho mais, se inscreve, curte, indica para os amigos, ativa o sininho. E é isso. Fica à vontade. A câmera é sua. Quero agradecer a presença aqui, Geórgio. Valeu aí todo mundo que tá aí também. Espero ter agregado, né? Bastante visão, conhecimento. Visão também de como está o nosso país em relação a empresas, né, em blockchain, também como que está acontecendo lá fora. E se quiser continuar aprendendo um pouco mais, tenho falado bastante sobre isso também no meu Instagram, CPF, tá? Raquel Vieira G. E em breve também estaremos colocando mais conteúdo lá no Instagram da UTI. Mas eu vou deixar para o Instagram da UTI para um próximo momento, que a gente já vai estar com mais informações lá. Então, estão todos convidados, @Raquel Vieira G. Espero vocês lá. E quem vier aqui do podcast, fala também lá no direct comigo, que eu sempre tento responder o máximo de pessoas aí também possível. Então, um beijo e obrigada, Geórgio. É isso aí. Eu vou arrancar algum tipo de cupom dela para vocês poderem entrar e ter algum benefício na plataforma, tá bom? Se vocês Boa. puderem experimentar um alfa, um beta, conta comigo, tá bom? Gente, quem tá aqui até agora, muito obrigado. Até o próximo programa e tchau, tchau.